trabalhar em um aeroporto costumava ser apenas mais um trabalho, algo rotineiro e familiar. No entanto, uma noite específica mudou completamente minha perspectiva sobre o que poderia acontecer nas sombras do terminal. Era uma noite tranquila, os voos estavam espaçados, e a maioria dos passageiros já tinha embarcado ou desembarcado. Como de costume, a monotonia reinava nas áreas de espera vazias. Enquanto realizava minhas tarefas rotineiras, notei um corredor pouco frequentado que levava a áreas restritas do aeroporto. Curioso e entediado, decidi explorar. À medida que me aprofundava no corredor, a iluminação ficava mais escassa, e a atmosfera mudava. Portas metálicas com fechaduras robustas se estendiam à minha frente, cada uma delas sugerindo segredos guardados. Encontrei uma porta entreaberta e, sem pensar muito, a empurrei para dar uma olhada. Do outro lado, deparei-me com um conjunto de escadas que levavam a um porão esquecido. A luz fraca projetava sombras inquietantes nas paredes de concreto, mas a curiosidade superou qualquer sensação de apreensão. Ao descer as escadas, o ar ficou mais pesado. Cheguei a uma sala escura, iluminada apenas por uma luz piscante. Naquele ambiente subterrâneo, deparei-me com uma coleção bizarra de manequins e objetos estranhos. Algo na atmosfera era perturbador, uma sensação de que eu não estava sozinho, apesar da aparente solidão. Foi então que ouvi um som sutil de passos ecoando pelo corredor. As luzes começaram a falhar, criando uma sequência de escuridão momentânea. Meu coração acelerou quando percebi que não estava sozinho naquele lugar isolado. Um murmúrio sutil de conversas indistintas ecoava ao meu redor. Sombras dançavam nas paredes, criando formas indefiníveis. Decidi avançar, mesmo que minha intuição gritasse para eu voltar. À medida que me aprofundava, deparei-me com um salão oculto, onde várias figuras encapuzadas estavam reunidas ao redor de um objeto estranho. No centro do salão, um altar improvisado sustentava um artefato sinistro. As figuras encapuzadas murmuravam palavras ininteligíveis em uma língua desconhecida. A cena era surreal, algo saído de um pesadelo. Ao perceberem minha presença, as figuras pararam e viraram seus olhares na minha direção. Seus olhos, obscurecidos pelos capuzes, brilhavam de uma maneira perturbadora. Em um momento de pânico, corri escada acima, ignorando os sons distorcidos que ecoavam atrás de mim. Ao chegar ao topo, me deparei com a porta que dava acesso ao corredor do aeroporto. Saí cambaleando, ofegante e em choque com o que acabará de testemunhar. A normalidade do terminal contrastava com a estranheza do que acontecerá nas profundezas ocultas. Desde aquela noite, evito aquele corredor esquecido. O mistério que espreita nas sombras do aeroporto permaneceu comigo, uma lembrança constante de que, por trás da fachada cotidiana, existem segredos macabros esperando serem revelados. Sou Anthony, um piloto de avião com anos de experiência. Cada voo traz consigo uma história, mas há uma que permanece como um borrão sombrio em minha mente. Foi uma noite comum, até que embarquei em um pesadelo entre as nuvens. A decolagem foi tranquila, mas à medida que ganhamos altitude, uma tempestade começou a se formar à nossa frente. Trovões ressoavam e relâmpagos iluminavam as nuvens, revelando silhuetas fantasmagóricas. Mantive a calma, focando nos procedimentos padrão para evitar turbulências. Contudo, enquanto voávamos através da tempestade, as comunicações com a torre de controle começaram a falhar. A estática tomava conta das frequências de rádio, como se estivéssemos mergulhando em um vórtice de interferência. Nesse momento, algo parecia errado, uma sensação de que estávamos cruzando uma fronteira para além do nosso entendimento.
À medida que nos aproximávamos da altitude de cruzeiro, o avião começou a vibrar de maneira inexplicável. Os instrumentos de navegação se tornaram inúteis, exibindo dados inconsistentes. Tentamos contato com outros aviões na região, mas o silêncio ecoava nas ondas de rádio. Foi quando uma sombra indescritível começou a se formar à nossa frente. Uma massa escura que contrastava com as nuvens tempestuosas. Não importava para onde eu me virasse, ela persistia, como se fosse uma presença sinistra, observando-nos. O medo se instalou na cabine, e a tripulação permanecia em um silêncio desconcertante. Decidi desviar da rota para evitar a sombra, mas ela parecia seguir-nos, contornando o avião como uma entidade viva. Era como se estivéssemos sendo caçados pelos próprios céus. Os passageiros, apreensivos, olhavam para as janelas, incapazes de entender o que se desenrolava do lado de fora. Enquanto tentava manter o controle da aeronave, uma névoa densa começou a infiltrar a cabine. Era algo além de uma mera condensação. Era como se a própria escuridão estivesse se infiltrando, consumindo tudo ao seu redor. A visibilidade tornou-se nula, e os motores rugiam, lutando contra forças invisíveis. A sombra agora parecia mais próxima do que nunca. Aterrorizado, olhei pela janela e vi rostos distorcidos na escuridão, olhos vazios que pareciam se comunicar comigo de maneira indescritível. Era como se estivéssemos em um limiar entre o mundo real e algum reino além da compreensão humana. Desesperado, fiz uma oração silenciosa, pedindo por orientação e proteção. Foi então que a escuridão começou a retroceder, recuando como uma maré assombrada. A névoa dissipou-se, e as comunicações foram restauradas. O avião emergiu da tempestade, mas a sombra permaneceu como uma cicatriz em minha memória. Pousamos em segurança, mas algo mudou naquele voo. Senti como se tivéssemos atravessado um portal entre a realidade e o desconhecido, entre as nuvens e as sombras que se escondem nos confins do céu noturno. Aquela noite pairava com uma atmosfera carregada e opressora, como se as nuvens acima estivessem grávidas de segredos obscuros. Sou um piloto, habituado a enfrentar os céus, mas naquela noite, o aeroporto se tornou um palco para algo que transcende a lógica. Nosso avião estava programado para decolar sob um céu estrelado, mas, conforme nos aproximávamos da pista, uma neblina densa começou a se formar. Era uma névoa que parecia se alimentar da luz, transformando a área ao redor em uma penumbra enigmática. Ao decolar, a névoa se agarrou à aeronave, abraçando-a como tentáculos esfumaçados. A visibilidade diminuiu rapidamente, e as luzes do aeroporto se distorceram, criando ilusões fantasmagóricas. Os instrumentos de navegação oscilavam, incapazes de fornecer dados precisos. A comunicação com a torre de controle começou a falhar, transformando as vozes em murmúrios distorcidos. Tentamos manter a calma, mas uma sensação de inquietação envolveu a cabine. Os passageiros permaneciam em silêncio, e a tripulação trocava olhares nervosos. À medida que ganhávamos altitude, a névoa adquiria uma densidade ainda maior. Era como se estivéssemos voando para dentro de um pesadelo. O avião tremia, resistindo às forças invisíveis que pareciam puxá-lo para uma dimensão desconhecida. Foi quando percebi algo inusitado na névoa. Formas sombrias começaram a se materializar, movendo-se de maneira errática ao redor da aeronave. Eram silhuetas distorcidas, evocando uma sensação de horror indescritível. Tentei ignorar a visão, convencendo-me de que era apenas uma manifestação da névoa espessa. Contudo, conforme avançávamos pelo céu noturno, as sombras pareciam se intensificar. Rostos pálidos e vazios emergiram da escuridão, olhando fixamente para dentro da cabine.
Não eram rostos humanos, eram semblantes deformados por uma agonia insondável. A tripulação e eu nos entreolhamos, incapazes de articular as visões que nos assombravam. A sombra assumiu uma forma mais definida, envolvendo o avião em uma espiral de escuridão. Os motores rugiam, lutando contra uma resistência invisível que parecia nos arrastar para além dos limites da realidade. A tensão atingiu o ápice quando a cabine se encheu de murmúrios ininteligíveis. Eram vozes que ecoavam do vazio, sussurros de uma língua que meu consciente não podia compreender. Aquelas vozes, permeadas de desespero, tornaram-se uma cacofonia assombrosa. Foi então que, abruptamente, emergimos da névoa. A luz do luar rompeu a escuridão, dissolvendo as sombras que nos atormentaram. A comunicação foi restaurada, e o avião estabilizou-se. Pousamos em terra firme, mas a memória daquela noite assombrou meus sonhos por anos a fio. Aquilo que testemunhei naquela névoa não tinha explicação racional, permanece como um mistério indecifrável, uma dança macabra entre o céu e as sombras que se esconde nos anais do desconhecido. Minha jornada começou de maneira comum, como tantas outras vezes antes. Estava animado para embarcar em uma nova aventura, ansioso para alcançar novos horizontes. Contudo, aquela noite no aeroporto iria desafiar todas as minhas expectativas. Ao chegar ao terminal, percebi que algo estava diferente. Uma atmosfera pesada pairava no ar, como se o próprio ambiente estivesse grávido de mistérios. Ignorando o pressentimento, prossegui com os procedimentos habituais de check-in e segurança. Enquanto aguardava para embarcar, a movimentação habitual do aeroporto parecia mais silenciosa do que o normal. As luzes piscavam de maneira inconstante, lançando sombras inquietantes pelos corredores. A sensação de que algo estava prestes a acontecer me deixava tenso. Ao entrar na aeronave, notei que a tripulação parecia nervosa, trocando olhares apreensivos entre si. Mesmo assim, mantive-me otimista, atribuindo suas expressões ao cansaço ou a algum contratempo operacional. Na medida em que o avião taxiava para a pista, uma névoa começou a se formar ao seu redor. Inicialmente, pensei que era apenas vapor decorrente do clima frio. No entanto, a névoa ganhava densidade, criando uma cortina de obscuridade ao redor da aeronave. Os passageiros, agora em completo silêncio, observavam pelas janelas com expressões de perplexidade. A decolagem ocorreu sem problemas aparentes, mas à medida que ganhávamos altitude, algo perturbador começou a acontecer. A névoa que rodeava o avião assumiu formas sinistras, contorcendo-se como sombras dançantes em uma dança macabra. Imagens grotescas surgiam e desapareciam na penumbra, causando um desconforto palpável. Conforme voávamos para longe do solo, uma sensação de isolamento crescente tomava conta de todos a bordo. As luzes do avião piscavam intermitentemente, criando uma atmosfera de pesadelo que eu não podia ignorar. Tentei me concentrar nos procedimentos de voo, mas a inquietude persistia. Foi quando uma voz desconhecida começou a ecoar nos alto-falantes, interrompendo o habitual ruído dos motores. Uma voz sussurrante e indistinta, proferindo palavras em uma língua que não conseguia compreender. Os passageiros se entreolhavam, compartilhando uma expressão de pavor silencioso. A névoa dentro da cabine tornou-se mais densa, envolvendo os assentos como uma teia de sombras. Vi vultos indistintos se movendo pelos corredores, evocando uma sensação de presenças invisíveis. Meu coração acelerou, e um frio arrepiante percorreu minha espinha. Tentei comunicar-me com a cabine de comando, mas a estática tomou conta dos intercomunicadores. Estávamos isolados em um vácuo de escuridão e murmúrios ininteligíveis.
A perplexidade dominava o semblante dos passageiros, enquanto a aeronave parecia atravessar uma fronteira entre a realidade e o desconhecido. De repente, emergimos da névoa. A luz do sol rompeu a escuridão, dissipando as sombras que nos aprisionaram. A comunicação foi restabelecida, e o avião estabilizou-se. Pousamos com segurança, mas a memória daquela noite persiste como uma cicatriz em minha mente. O aeroporto, que era uma promessa de jornadas emocionantes, revelou-se como um palco de horrores momentâneos. O que testemunhei permanece inexplicável, uma experiência que desafia a lógica e me faz questionar os limites da realidade em meio às sombras dos corredores aeroportuários. Sou apenas mais um funcionário anônimo em um aeroporto movimentado, mas há algo sobre aquela noite que nunca poderei esquecer. O ambiente de trabalho, normalmente agitado, transformou-se em um palco de pesadelos, e a linha entre o real e o inexplicável tornou-se difusa. Estava no turno da noite, e o terminal estava relativamente calmo. As luzes fluorescentes piscavam intermitentemente, lançando sombras inquietantes pelos corredores vazios. O silêncio era apenas pontuado pelos murmúrios distantes dos aviões e pelos passos solitários de viajantes noturnos. Enquanto caminhava pelos corredores, algo parecia fora de lugar. Uma sensação de inquietação crescente se apoderou de mim, como se o próprio edifício estivesse ciente de algo que eu não compreendia. À medida que me dirigia para a área de desembarque, a atmosfera tornava-se cada vez mais carregada. Foi quando percebi uma névoa começando a se infiltrar pelo terminal. Inicialmente, pensei que fosse apenas um efeito colateral da mudança de temperatura lá fora, mas esta névoa tinha uma qualidade estranha, como se fosse um véu entre dois mundos. Instintivamente, ajustei meu crachá e continuei meu caminho. A névoa engrossava rapidamente, obscurecendo a visibilidade e envolvendo os balcões de check-in como uma mortalha. As luzes das placas de direção pareciam mais fracas, perdendo sua intensidade diante da presença misteriosa que se desdobrava. Lembro-me de hesitar antes de avançar, mas o dever chamava. À medida que me aproximei da área de segurança, uma sensação de opressão se intensificou. A máquina de raios-x emitia sons estranhos, e as câmeras de vigilância exibiam imagens distorcidas. Passei por elas como se estivesse atravessando um limiar entre o ordinário e o sobrenatural. Foi então que ouvi vozes sussurrantes. Palavras indistintas flutuavam pelo ar, ecoando pelos corredores vazios. Olhei ao redor, mas não havia ninguém à vista. O som das vozes aumentava e diminuía, como se as paredes do terminal absorvessem as histórias de todos os viajantes que já passaram por ali. Continuando meu caminho, deparei-me com sombras que pareciam mover-se de maneira independente. Não eram sombras comuns, mas formas escuras que contorciam-se como se tivessem vida própria. Olhei para trás, e por um instante, vi vultos de pessoas que não estavam lá. Avancei pelo corredor de embarque, e as luzes começaram a piscar freneticamente. As placas indicativas pareciam distorcer-se, mostrando destinos que não existiam em nossos itinerários. A sensação de ser observado tornou-se quase tangível, como se olhos invisíveis estivessem fixos em mim. O clímax dessa experiência sobrenatural ocorreu quando cheguei ao portão de embarque mais remoto. Uma figura escura erguia-se ali, de costas para mim. Não consegui ver o rosto, mas a silhueta parecia emanar uma aura sombria. Chamei por ela, mas não houve resposta. Ao aproximar-me, a figura desvaneceu-se na névoa, deixando apenas um eco distante das vozes sussurrantes. O terminal voltou à normalidade, mas a memória daquela noite permanece, assombrando-me como um enigma não resolvido. Desde então,
Evito passar pelo portão remoto durante os turnos noturnos, temendo que as sombras decidam mais uma vez se revelar.